Glória a Deus. Queridos, vamos tornar ao assunto que nós estávamos tratando, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Antes de prosseguirmos com o texto, eu vou pedir para a Roseli vir aqui e orar pela minha vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Deus, estamos na Sua presença, Pai, neste momento para pedir pela vida do Teu servo, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor Deus, usa mais uma vez ele nas Tuas mãos, realiza a Tua vontade através dos lábios dele, Senhor, que Tua vontade seja realizada aqui essa noite, Pai. Sabemos que o Senhor já colocou no coração dele a Tua vontade, pedimos a Ti, que ele possa, Senhor Deus, traduzir tudo aquilo para nós, Senhor, e através do Seu Espírito Santo possamos entender a Tua vontade, o Teu querer para cada vida aqui esta noite, aqueles que nos acompanham também. Que o Seu nome seja glorificado em tudo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Iremos ler do versículo 42 ao de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 42 ao de número 47. Esse texto significa, ele aponta para as primeiras conversões, quando Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, pregou o evangelho do arrependimento. E lemos assim, Atos dos Apóstolos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Queridos, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Observem que, ao fazermos a leitura desse texto e retomando um pouco aquilo que nós já falamos, nós iniciamos aqui falando, avançar não é uma opção. Para aquele que foi chamado por Deus, avançar não é uma opção, é um dever. Nós temos que avançar, porque nós não estamos avançando, eu não estou avançando como Moisés. Nós estamos avançando como a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós temos que avançar. E o texto sagrado diz que foram os santos lábios do Senhor dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. A igreja é dele, a igreja tem dono. E nós, como parte desta igreja, nós temos, como testemunhas de Jesus, nós temos que avançar. Nós temos que avançar como igreja. Então, para quem foi chamado pelo Senhor, avançar não é uma opção. É um dever. Então, queridos, observem que a mensagem... Tira um pouquinho do agudo para mim, por favor. A mensagem que o Pedro traz, partindo do versículo de número 37, olhando para esse texto, o Pedro começa a falar a respeito do que Deus estava fazendo, se nós olharmos lá para o versículo de número 1. Mas olhando aqui para o versículo de número 37, o texto diz assim, ouvindo eles, compungiram, alegraram, o sentimento que eles tiveram foi de sensibilidade, eles estavam sensíveis para aquilo que estava acontecendo. E o Pedro dizendo, e perguntaram a Pedro, Pedro, o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer para recebermos isso, o que nós temos que fazer? O que é preciso fazer? E o Pedro, traumado daquele poder, daquela capacitação, daquele revestimento do Espírito Santo, o Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós
arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Pedro, ele pregou aquilo que Jesus falou que era para ser pregado, arrependimento. Falamos aqui, queridos, a igreja edificada pelo Senhor, ela não foi edificada para ser rica. Ela não foi edificada para ser legal. Ela não foi edificada para formar, para ser uma formadora de egos. Não, a igreja ela não foi, de Cristo, ela não foi edificada para ser uma fonte de realizações de sonhos. Não, de desejos, não. Ela foi edificada para combater o mal, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. A igreja ela foi edificada pelo Senhor, e falamos aqui que a principal missão da igreja, edificada por Cristo, a principal missão da igreja é encontrar-se com o dono dela. E nós, como parte dessa igreja, nós temos que estar pensando, amando a vinda do Senhor, como Paulo diz em 2ª carta de Timóteo. Precisamos amar a vinda do Senhor. A igreja precisa amar a vinda do Senhor. E uma igreja que não prega arrependimento, ela está fora da ordem, da missão dada por Jesus. O Pedro, ele não hesitou em pregar o arrependimento. E o Pedro falou, arrependei-vos. E observem, queridos, que essa pregação, o texto diz que eles receberam uma palavra de bom grado. E quantas pessoas, na primeira ministração, na primeira pregação, falando sobre arrependimento. O texto diz que quase 3.000 almas receberam ao Senhor. Depois dessas quase 3.000 almas, foram quase 5.000 almas. E a igreja do Senhor crescia quando se pregava o arrependimento. Agora observem, no versículo que nós lemos, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se a vontade de Deus, entre nós, a vontade de Deus que Ele queira que esteja presente entre nós, é a comunhão, é estar juntos, é ser unânimes, imagina a vontade dEle, se nós pararmos para pensar, do nosso relacionamento com Ele. Eu digo-vos aqui, queridos, que se não houver comunhão entre nós, se não houver unidade entre nós, imagina com o Senhor. Ele nos colocou aqui como igreja para sermos um, para ser unânimes, para estarmos juntos, para fazer a vontade dEle. Mas se nós não conseguimos, como igreja aqui, sermos unidos, isto aponta como está sendo o nosso relacionamento com Ele. Se nós aqui divergimos de tão poucas coisas a tantas divergências, imagine o nosso relacionamento com Ele. Porque antes de ter intimidade com Deus, eu preciso ter relacionamento. Antes de ser próximo dEle, antes de me aproximar mais dEle, eu preciso, queridos, fazer a minha parte. O próprio texto diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é a missão da igreja, se chegar ao Senhor. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais Ele irá se aproximar de nós. Irá nos capacitar. Irá nos revestir de poder. Então observe, se não existe uma comunhão, uma unanimidade no Senhor entre nós, é um sinal que entre nós como igreja e o Senhor está havendo um distanciamento. As coisas, elas devem andar como o Senhor falou que elas deveriam andar. E eu fico pensando sobre isso. Como está o meu relacionamento? Eu, Moisés, o meu relacionamento com Deus. Como está a minha vida de oração com Deus? Quanto tempo eu passo conversando com Ele? Quanto tempo eu passo agradecendo a Ele? Quanto tempo eu tenho de leitura da palavra? Quanto tempo eu estou usando aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele fez na minha vida? Quanto tempo eu estou usando para que outras pessoas possam também se achegar a Deus? Às vezes eu sou um cristão só dentro de igreja. Eu cumpro o meu protocolo vindo ao culto. Imagine, querido, se eu sou um cristão dentro da igreja só, imagina o que eu sou lá fora.
Como está o meu relacionamento? Como eu estou cumprindo a ordem imperativa do Senhor? Como nós, como igreja, estamos fazendo isso? Então observe, eu fico pensando, se o meu relacionamento com Deus não está bom, como é que Ele vai me usar nas mãos dEle? Como é que eu vou ser um instrumento para Ele? Como é que Ele vai fazer a obra dEle na minha vida e através da minha vida? É só pararmos para pensar, o que Jesus fez por você? O que Jesus fez por mim? Ele fez tudo o que precisava ser feito. Ele fez tudo. O véu foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele. Então nós, já que temos o livre acesso, por que não nos aproximarmos mais como igreja? Por que não perseverarmos, como diz o texto, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que Jesus deixou através da sua voz escrita? Por que não insistirmos, perseverarmos? Nós cantamos aqui, lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Que rede é essa que nós estamos lançando? A que distância essa rede está sendo lançada? O que essa rede está trazendo quando nós a puxamos? E o que nós estamos fazendo com o que a rede está trazendo? É tudo uma questão, queridos, de ordem, é tudo uma questão de lógica, é tudo uma questão de passo a passo, é tudo uma sequência. Ora, se eu recebo a Cristo, como o Senhor falou para Pedro, Pedro, vou fazer você pescador de homens. Ora, o que um pescador faz? Um pescador vai lançar a rede, tarrafa, anzol, ele vai fazer uma... Mas aqui está falando de rede. Lance a rede, lançou a rede, traz os peixes. O que eu faço? Eu tenho que tirar os peixes da rede. Só que antes de tirar, antes de trazer, existe um esforço que tem que ser feito. Então, perseveravam na doutrina, perseveravam nos ensinamentos. Não é uma coisa tão simples assim. Haja vista como nós estamos aqui hoje. Quantos irmãos estão aqui hoje? Será que todos estão perseverando? Será que nós estamos entregando um pouquinho mais para o Senhor? Ele entregou tudo. E por que eu tenho que entregar partes e quando eu quero entregar? Por que eu tenho que fazer quando eu quero fazer? Já pensou se ele agisse assim comigo e com você? Quando ele teve que despojar de toda a sua glória, ele, não, vou despojar só um pouquinho. Eu vou me esvaziar só um pouco. Eu sei o que ele vai fazer, eu sei o que ela vai fazer, eu sei como ele vai me adorar, eu sei como ela vai me adorar, então eu vou entregar-me só um pouco. Porque eu já sei que é pouco que ele vai fazer, é pouco que ela vai fazer. E ele se entregou completamente. Ele esvaziou-se de toda a sua glória. E às vezes nós resistimos tanto para nos entregarmos um pouco mais, nos dedicarmos um pouco mais, darmos um passo a mais. Nós resistimos tanto. Só que ele fez tudo. E a pergunta que fica a mim e a você e a que nos acompanha pelas redes sociais: o que nós temos feito? O quanto nós estamos nos entregando? Qual está sendo a qualidade desta entrega? Qual que está sendo esse perseverar naquilo que ele nos ensina pela sua voz escrita? Nós falamos de oração. Ah, se não fosse a minha vida de oração. Ah, se Deus não tivesse me sustentando através da oração. Então, o que eu tenho feito? Sou eu quem escolho? Sou eu quem vou escolher como devo servir ao Senhor? Sou eu que vou escolher o que eu devo cantar? Sou eu que escolho o que eu devo compartilhar, pregar? Sou eu que escolho o tempo que eu vou meditar para poder compartilhar a palavra do Senhor? É assim que funciona? Não. O texto diz que eles perseveravam. Eram constantes. Eles se aprofundavam, eles refletiam, eles miuçavam. Aquilo que eles tinham na mão, eles liam. E aquilo que eles não tinham na mão, eles ficavam pensando como o Senhor havia trabalhado na vida deles.
como o Senhor havia tratado com eles. Observem que se nós lermos lá em Isaías 43, nós vamos ver ali no versículo de número 10, e o Senhor dizendo através da vida do profeta Isaías: e serão as minhas testemunhas, vós sois as minhas testemunhas. O profeta messiânico já estava dizendo: olha, vai ter testemunha. Alguém vai ver, alguém vai viver alguma coisa para testemunhar. Para ser aquele que vai levar à frente. Para ser aquele que vai dar continuidade. Qual continuidade nós estamos dando naquilo que o Senhor fez na nossa vida? Eu fico me perguntando, e quando eu vou orar, eu fico lembrando de quem eu era. E se colocar diante de Deus de joelho, para falar para Ele, conversar com Ele, ser ouvido por Ele, ouvir Ele falar comigo. Quem era eu? Quem éramos nós? Hoje Ele nos permite dobrar o joelho porque o véu foi rasgado e é no nome dEle que nós entramos na presença do Senhor. E nem orar às vezes nós queremos orar, nem dobrar o joelho às vezes nós queremos dobrar o joelho. Nem rogar a Ele misericórdia, pedir perdão, agradecê-lo, às vezes nós não queremos. Mas o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual tem sido a minha vida de testemunha de Cristo no momento de oração? Porque Jesus orava. Ele, como filho perfeito de Deus, ele orava. Para tomar as decisões, para fazer o que tinha que ser feito, ele orava. Mas será que o Moisés precisa orar? Sou eu que escolho? Ou eu devo obedecer? Porque o texto diz para nós orarmos sem cessar. O texto ainda diz mais, para nós vigiarmos e orarmos, para que não venhamos a entrar em tentação. Porque nós somos tentados. A igreja de Cristo, ela é tentada, sabe por quê, queridos? Não porque ela é igreja, mas porque ela tem um dono. O inimigo das nossas vidas quer ferir o dono da igreja, ferindo a igreja. Ele quer entristecer o dono da igreja, ferindo a igreja, fazendo com que a igreja desvie dos seus comportamentos que a palavra de Deus nos diz para fazermos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. E quantas vezes foi falado aqui no domingo, tem coisas que nós falamos, tem coisas que nós pensamos, existem maneiras que nós agimos, que era bom que Jesus não visse. Era bom que ele não visse. Mas ele vê. E não só vê. Haverá prestação de contas. Chegará o momento em que nós teremos que nos apresentar diante dele para prestarmos contas. Se nós realmente estamos perseverando nos ensinamentos que ele deixou para os apóstolos. E os escritores deixaram para nós. Porque é a palavra de Deus e ela é inspirada. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então Isaías já falava de testemunha. Se nós virmos um pouco mais para frente, nós vamos ver o Mateus capítulo 16. O Senhor Jesus tratando desse assunto. O Senhor Jesus dizendo: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, se a igreja tem a sua missão de ir, ela tem que ir de que forma? Ela tem que ir junto com o dono dela. Ela tem que ir em nome do dono dela. Ela tem que ir na força do dono dela. É assim que a igreja tem que ir. Mas se a igreja for na força do homem, as portas do inferno, queridos, não vão nem ser abaladas. Pelo contrário, quem vai ser abalado é quem tenta ir com as suas próprias forças. Agora observem, se o Senhor tratou com Pedro sobre esse assunto, por que o Senhor tratou? Quem que o povo aí fora está dizendo que eu sou? Observem, queridos, se nós olharmos a nossa vida hoje, como testemunhas de Cristo, o Senhor já estava dizendo lá atrás, antes de nós sermos testemunha, o Senhor estava dizendo, quem o povo aí fora está dizendo que eu sou? Através da nossa vida, quem é que as pessoas aí fora estão dizendo? Quem é Jesus? Através do nosso testemunho, o que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus? Através da nossa fala, o que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus? Quem é Jesus?
Certa feita alguém falou para mim assim: se for para me ser cristão, igual tal pessoa, eu não quero ser. Se algum dia eu for cristão, e eu digo isso para a glória de Deus, eu quero ser igual a você, Moisés. Eu falei, não, você tem que pensar em ser melhor do que eu. Porque se for igual a mim, não está certo. Tem que ser melhor. Se eu oro, você tem que orar mais. Se eu leio a palavra, você tem que ler mais. Se eu sinto o desejo de falar de Jesus para a pessoa, você tem que sentir mais desejo ainda do que eu. E observem que Jesus foi quem falou isto. Que farão sinais, farão muito mais do que ele havia feito. Então não dá para eu, Moisés, me conformar em estar salvo, em estar vivendo, desfrutando dessa salvação em Cristo, e ver pessoas do meu lado indo para o inferno. E não fazer nada. Que testemunha de Cristo eu estou sendo? Se ele informou, se ele ordenou, se ele prometeu, se ele deu uma ordem que as portas do inferno não prevalecerão, por que que eu não me coloco na frente? O cântico da harpa, um dos tais. Poderás então dizer, sou um dos tais. O cântico de número 212 diz, os guerreiros se preparam. E diz mais, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Esta é a missão da igreja. É estar junto com Cristo, junto com o dono da igreja. É estar com Jesus. O Lucas diz assim, lá no capítulo de número 24, que o Senhor dizendo, eu vos envio a promessa de meu Pai, e eis que eu vos dou a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Foi Jesus quem disse, e eu vos envio a promessa do meu Pai. Jesus, queridos, ele tinha o pleno conhecimento de que a igreja precisava ser revestida. A igreja precisava esse revestimento de poder. A igreja precisava avançar, e para avançar não dá para avançar de qualquer jeito. Se nós vamos avançar sem perseverarmos no que o texto sagrado nos diz, nós seremos confrontados e teremos que abaixar a cabeça. Mas se nós perseveramos na doutrina, nos ensinamentos, nós iremos avançar e as portas do inferno serão abaladas. Serão abaladas. Então observem, queridos, que o próprio Senhor falou que era para ficar em Jerusalém, para que do alto fosse revestida de poder. E isso aconteceu. Atos 1:8. Atos 1:8 nós lemos aqui, voltando um pouquinho só, nós vamos ver lá Atos 1:8 dizendo assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chegou a nós essa mensagem poderosa, essa mensagem transformadora. E o que adianta chegar até nós e nós não perseverarmos? Observem, queridos, a mensagem não perseverar aponta para uma direção. A mensagem de perseverar na doutrina, de perseverar na comunhão, de perseverar no partir do pão, de perseverar nas orações, aponta para uma direção. E qual direção é essa? Eu não quero voltar para o lugar da onde o Senhor me tirou. Eu preciso perseverar, porque se eu não perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, eu volto. Eu volto para o lugar da onde o Senhor me tirou. E como Ele me tirou do lugar? Ele me tirou passando pela cruz. Ele me substituiu na cruz. Então, como é que eu não vou perseverar na doutrina? Como é que eu não vou me esforçar um pouco mais? O texto sagrado nos diz, Paulo dizendo à igreja em Roma, e não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quero desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que fazer o que, irmãos? Perseverar.
Eu não posso abrir mão disso. Eu estou cansado, mas eu preciso perseverar, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Esse cansaço que o meu físico está requerendo de mim, ele vai fazer todas as vezes que eu ceder ao cansaço, eu vou estar deixando de perseverar. Todas as vezes que eu ceder a qualquer coisa que me tire a atenção, o foco, a direção, a parte da comunhão, do partir do pão, das orações, todas as vezes que isso acontecer, eu estou deixando de perseverar, então isso não acontece. Os ensinamentos que eu tenho aprendido, como que eu vou colocar em prática, se eu não persevero? Como que eu vou avançar, não voltar para o lugar de onde ele me tirou, da onde ele tirou o pastor Isaías, o irmão Cristiano, da onde ele nos tirou? Como eu vou ficar resistindo, se eu não perseverar na doutrina, nos ensinamentos, se eu não perseverar na comunhão? Às vezes eu gasto mais tempo com pessoas que não servem a Deus do que com aquelas que servem a Deus. E às vezes quando eu estou com alguém que serve a Deus, a minha conversa parece que se desvirtua. Por isso que temos falado, queridos, o que as pessoas estão falando aí fora, a respeito de Jesus, olhando para nós. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos falam o quê? Olha, alguns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros dizem ainda que tu és um dos profetas. Observem. Eles pensavam quem que era Jesus? Pensavam que era tudo, menos o Filho de Deus. Menos o Filho de Deus. E quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem o que eu sou? Aleluia. O Pedro, queridos, oh aleluia. O Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Será que as pessoas aí fora, quando olharem para nós, elas vão dizer, este aqui é um servo do Cristo, do Deus vivo. Esse é servo de Deus. Esse entregou a vida para Jesus. Será que as pessoas vão dizer isso? Com muitos dos comportamentos, com muitas das falas, com muitas das ações, com muitas das insinuações, será que as pessoas aí fora vão querer, vão testificar, tu és um servo de Deus, um servo do Deus Altíssimo, será que vão falar isso? Então perseverar aponta para uma direção. Eu, Moisés, não quero voltar para a vida antiga, para a vida, para o lugar de onde ele me tirou, eu não quero voltar. Eu, Moisés, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, aponta para uma direção. Eu quero estar e permanecer na presença do Senhor. Então eu preciso, queridos, nós precisamos perseverar nos ensinos. Se Jesus falou para nós orarmos, nós temos que orar. Se Ele falou para nós não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, nós não temos que nos contaminar. Os ensinamentos de Jesus, a voz escrita nos apresenta. Eu vejo às vezes, querido, irmãos, que não conseguem sentar um do lado do outro. Irmãos, queridos, irmãos biologicamente, irmãos em Cristo, não se falam. Que comunhão é essa? O que está faltando? Está faltando perseverar nos ensinamentos de Jesus. Se eu não consigo amar o meu próximo, eu não estou amando a mim mesmo. Mas irmãos, biologicamente, irmãos em Cristo, não conseguem sentar juntos, não conseguem ter 5 minutos de conversa, de uma boa conversa. E os dois estão correndo, querendo ir para o céu. Estão perseverando nos ensinos? Não. Na comunhão, muito menos. E no partir do pão? Piorou. Nas orações, como vai orar? Ora por todo mundo, mas não ora pelo próprio irmão. Que testemunha de Jesus nós estamos sendo? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ei! As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, eu tenho que me esforçar para parecer com Jesus. Testemunha.
Eu tenho que me esforçar para parecer com Jesus. Queridos, nós devemos nos apegar com todas as nossas forças na nova maneira de viver. Com todas as nossas forças. Isso é, nós precisamos perseverar. Eu estou vivendo em novidade de vida, diz o escritor aos Hebreus, capítulo de número 10. O novo e vivo caminho. E eu tenho que perseverar para andar nesse novo e vivo caminho. Quando chegarem os desafios, quando chegarem as lutas, quando chegarem as ciladas, quando chegarem os manjares, se eu estiver perseverando, eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Então a igreja do Senhor, a testemunha de Jesus, tem que perseverar. Dos ensinos. E observem, faça isso como verdadeiro testemunho de Jesus. Se apegue, grude nessa nova maneira de viver. Procure andar cada vez mais nesse novo e vivo caminho. Como igreja, não dá para nós ficarmos, queridos, não dá para ficarmos apáticos diante dessa relação igreja e mundo, não dá. Não dá para cruzarmos o braço diante de tudo que está acontecendo nesse mundo. E o Senhor nos disse que iria ser assim. Que Ele iria nos lançar como ovelhas em meio a lobos. Foi Ele quem disse: eis que vos envio. Não vou enviar vocês a pastos verdejantes. Jesus falou: vou enviar vocês como ovelhas em meio a lobos, devoradores. E como uma ovelha vai se permanecer viva diante de lobos, como nós encontramos aí? É perseverando. Sabe por quê, queridos? Às vezes esses lobos vão olhar para nós que somos ovelhas e vão ver é um leão. Vão ver é o leão em nós, o leão, o nosso Senhor. Vão ver esse leão na nossa frente. Mas Ele nos enviou como ovelhas. Queridos, além da perseverança, de perseverar, o texto ainda nos aponta que em toda a alma havia temor. Não era só perseverar, não. Não era só perseverar na doutrina, não. Não era só perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ah, se fosse só isso, nós conseguiríamos muito fácil. Mas nem isso nós conseguimos. O texto diz, olha, para que você chegue a ter temor, você precisa passar por onde? Na perseverança da doutrina. Para você chegar a ter temor, você precisa perseverar na comunhão. Para você chegar no partir do pão, perseverar no partir do pão, para você perseverar nas orações, aí você chega no temor. Em toda alma havia temor. Sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos. Ah, mas então são perseverar? Consegui. Temor, consegui. Parou aí? Não. Ainda tem mais. Além do temor que os acompanhavam, o texto ainda diz, e criam. Eles criam, versículo 44. E todos os que criam, estavam o quê? Juntos. Estavam juntos e tinham tudo em comum, estavam unânimes. Observem, queridos, que a igreja do Senhor não é um ponte de encontros. Ah, mas eu vou na igreja porque eu gosto do louvor. Não. Eu vou na igreja porque eu gosto da pregação. Não. Você vai na igreja porque Cristo te chamou para fazer parte dela. Aquela igreja é muito legal, está errado. Se estiver legal, não vá lá, porque o Senhor edificou a igreja, não foi para ser legal. O Senhor edificou a igreja para que a igreja fosse um, como Ele e o Pai são um. Somos membros, somos diferentes, mas fazemos parte de um corpo. E esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça diz que nós temos que perseverar. Essa cabeça diz que nós temos que estar unânimes. Essa cabeça diz que nós temos que ter temor. Essa cabeça diz que nós temos que crer, que temos que estar juntos, que temos que ter tudo em comum. E aquilo que nós fizermos só vai ser possível porque nós entregamos a nossa vida a Jesus.
Eles entregavam, o texto diz que eles vendiam suas propriedades. Mas por quê? Porque eles estavam esperando por Jesus. Vão vender a propriedade porque Jesus vai voltar. Para que eu vou querer casa? Jesus está voltando, mas antes de ter esse comportamento, olha por onde eles passaram. Primeiro lá atrás, se arrependeram dos seus pecados. Porque ouviram Pedro pegando quem era Jesus. O que Jesus fez? Porque ele conhece o meu e o teu pecado mais secreto. Ele conhece, ele vê, ele sabe. E ele trata comigo e com você. A respeito de coisas que possam estar em secreto. Ele conhece. E como é que eu vou ser igreja de Cristo, sendo que eu não permita que ele trate comigo? Sendo que eu não persevero, sendo que eu não tenho temor, sendo que eu não estou junto, que eu não estou unânime, sendo que aquilo que eu estou fazendo eu escolho o que vou fazer. Então o texto sagrado nos mostra tudo isso. Tudo que eu posso fazer só é possível ser feito como igreja, porque eu entreguei a minha vida para Ele. Conversando com Alcides essa semana, e orientando, aconselhando a ele, sobre alguns comportamentos que estão tendo com ele. E eu falei, tudo que você fizer, faça como se estivesse sendo feito para o próprio Senhor. Faça como se estivesse sendo feito para o Senhor. Porque é Ele quem vai te recompensar. As nossas motivações, queridos, permita que isso desça ao teu precioso coração. As nossas motivações têm que ser as motivações certas. A minha motivação não deve ser porque o homem fala. A minha motivação tem que ser pelo o Senhor falando. Eu devo ser motivado pelo que o Senhor fala. Eu devo ser motivado, fazer o que eu tenho que fazer, porque o Senhor está falando comigo. Porque o Senhor está falando com você. Nós precisamos ter a motivação certa. Sabe por quê? Porque a motivação certa irá trazer a recompensa certa. A motivação certa irá nos levar no lugar certo. E Jesus está falando através do escritor Lucas, vocês têm que perseverar. Vocês precisam estar juntos. Aquilo que vocês tiverem que fazer, pregar o evangelho, orar, jejuar, consagrar a vida, vocês têm que fazer pensando, a minha motivação é Jesus. Mas se eu não faço isso motivado por Jesus, se as minhas motivações são outras, é dessas outras motivações, são essas outras coisas que vão irá trazer para mim recompensa. Se a minha motivação é o homem que vai me recompensar. Se a minha motivação é Jesus quem irá me recompensar. Então eu tenho que estar atento. Como está a minha vida de testemunha de Jesus? Como eu estou me comportando sendo testemunha de Jesus? Essa perseverança era algo notável na igreja primitiva. A perseverança, tudo que eles faziam era notável. As pessoas, o texto nos diz aqui, que eles caíam na graça de todo o povo. Quando eles cantavam, as pessoas viam que cantavam diferente, mesmo sendo um semitonado como eu. Mas as pessoas achavam graça naquilo que era feito. Os abraços, as pessoas achavam, olha, que coisa linda. Olha, um está dando ósculo no outro, um beijo no outro, que coisa linda. Então eles viam isso, o texto diz que eles caíam na graça de todo o povo. A perseverança, aquilo que eles faziam era notável. E eu e você como testemunha, estamos perseverando? Olha que nós conhecemos o Senhor Jesus, porque Ele se revelou a nós como Salvador e como Senhor. Nós estamos sendo testemunhas, nós estamos perseverando, nós estamos unidos todos os dias. Nós lembramos dos nossos irmãos e oramos por ele todos os dias. É isso que a igreja tem que fazer. Como está o meu coração em relação a ser uma testemunha de Jesus? Como eu estou me comportando comigo mesmo? Como eu estou me comportando?
Qual tem sido as minhas respostas quando eu sou afrontado? Qual tem sido o meu comportamento diante das situações adversas? O Senhor Jesus, Ele não convidou e não chamou nenhum super cristão, não. Ele não chamou nenhum para ser super-herói, não. Ele chamou-nos para sermos testemunhas. Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas. Por isso que Ele falou, olha, vocês precisam ser revestidos de poder. Queridos, nós temos que vencer a nós mesmos. O maior desafio que nós temos é vencermos a nós mesmos. E sabe como nós podemos vencer a nós mesmos? As nossas paixões, os nossos caprichos, os nossos erros. Sabe como nós podemos vencer a nós mesmos? É perseverando. É sabermos que nós temos um dono e que esse dono nos ama. Que esse dono se importa com a gente. Que esse dono quer o melhor para nós. Que esse dono preparou uma mansão para nós morarmos, que esse dono tem uma coroa de vida para nós, uma coroa, que esse dono tem uma árvore plantada no centro do jardim. Esse dono tem preparado tudo isso para nós. E ele dizendo, você pode vencer a você mesmo, Moisés. Você pode vencer, mas não pense em fazer isso sozinho. Corra para os meus braços, aleluia. Corra para a oração, corra para a leitura da palavra, corra para o arrependimento, corra para o pedido de perdão. Ser testemunha de Jesus, queridos, é simples se nós obedecermos. Mas muitos de nós não queremos obedecer, mas queremos ser testemunha. O que seria do Moisés se não fosse Jesus? O que seria do Moisés se não fosse a oração? O que seria do Moisés se não fosse a perseverança? O que seria dos meus irmãos se não fossem a perseverança? A disposição, o querer estar junto, o querer estar unânimes, o querer atravessar a cidade de São Paulo para ficar numa cadeira sentado, ouvindo uma pregação. Nós podemos oferecer muito mais para esse Senhor. O que nós estamos fazendo é pouco demais, diante de tudo que Ele fez. Ele fez tudo por nós, e poderia dizer, acabou aqui, mas não é isso. Ele tem uma vida eterna, ao lado dele. Além de oferecer a salvação, nos resgatar da condenação eterna, Ele ainda diz assim, olha, eu tenho uma vida eterna para você. Tem preparado delícias perpétuas. Persevere. Mude esse comportamento que às vezes nos toma todo o tempo. Tempo que deveríamos estar dedicando a Ele. Quantas palavras, queridos, parem para pensar agora, e não estou trazendo aqui nenhum momento, uma palavra ou um sentimento condenatório, não. Pare para pensar quantas palavras que nós proferimos hoje, que não precisávamos ter falado. Quantos sentimentos nós tivemos hoje que não deveríamos ter tido. Quantos pensamentos permearam a nossa mente que nós não deveríamos ter permitido. Se nós, conosco mesmo, nós não conseguimos. Imagine o que as pessoas estão vendo em nós. Talvez esteja vendo só o exterior. Mas às vezes as nossas ações estão dizendo muito mais quem nós somos. A verdadeira essência, a verdadeira natureza. O que está lá dentro de nós, querendo se levantar a todo momento. Mas o Senhor diz, persevere na doutrina, persevere na comunhão, persevere no partir do pão, persevere nas orações, que haja temor na tua alma. Que você tenha temor. Quando alguém dizer, olha ali está um servo de Deus, que haja temor. Que eu trema nas minhas pernas quando alguém disser isso para mim. Por quê? Porque cada um de nós sabemos quem nós somos. Cada um de nós sabemos.
Mas o Pedro pregou o que Jesus falou para pregar. Pregue o arrependimento. E nós precisamos nos arrepender. Aquilo que precisa ser tirado, precisa ser tirado. E eu fico pensando, queridos, aqui, quando Ananias e Safira se apresentaram aos discípulos, levaram parte do que havia, venderam a sua propriedade e levaram só uma parte. Eu fico pensando nisso. Por que ficarmos com aquilo que produz morte? Eles guardaram parte do dinheiro que eles venderam a propriedade. Eles não precisavam ter feito isso. Eles poderiam chegar para os discípulos e dizer, olha, para os apóstolos, dizer, olha, nós estamos entregando essa parte e ficamos com uma outra parte para nós. Não teria problema. Mas eles preferiram guardar. E o Pedro disse, você não mentiu a nós. Você mentiu ao Espírito Santo. Agora, por que ficar retendo aquilo que produz morte? Nós precisamos perseverar. Nós precisamos entender, ou se entendemos, precisamos colocar em prática, que a nossa vida com o Senhor tem que ser diferente. Que a nossa vida com o Senhor, como já lemos aqui em 2 Coríntios 5,17, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Aquilo que me prendia no mundo, aquilo que eu falava, aquilo que eu fazia, aquilo que eu pensava, já não deve ocupar mais espaço na minha vida. E se isso quiser continuar a voltar, se quiser voltar, eu tenho que repreender, eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que ter autoridade, querido, sobre a minha própria vida, sobre os meus atos, sobre as minhas ações. Eu tenho que ter autoridade, porque o Espírito de Deus habita em mim. E se Ele habita em mim, eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que começar a exercer a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, a alegria no Senhor. Mas se todas as vezes que algo me inquieta, eu respondo à altura, como posso ser uma testemunha de Jesus? Os discípulos viram quando Jesus apanhou na face. Os discípulos viram quando cuspiram em Jesus. Quando zombaram. Quando rejeitaram. Quando perseguiram. Os discípulos viram tudo isso. Por que vocês acham que Jesus, lá em Lucas, falou para ele, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. E segue-me. Jesus estava compartilhando com eles, o que eu estou passando, vocês irão passar. Ao ponto de Pedro, quando foi para morrer, disse, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor e Salvador morreu. Testemunha de Jesus. Testemunha. Agora observem, queridos, se agora eu tenho a consciência que essa perseverança que tinha na igreja, a igreja primitiva, essa perseverança era notada, esse temor era notado, a comunhão era notada, tudo isso era notável. Tudo isso eles percebiam, as pessoas viam de longe o que estava acontecendo. E hoje? E hoje? O irmão reconhece o seu pecado, vai na rede social, pede perdão, se afasta do ministério, pediu perdão. E você vê os próprios irmãos em Cristo, jogando ele na parede, dizendo, olha aí. Ele já não pediu perdão, pediu, então acabou, encerrou. O tratar dele é com Deus. Ao invés de eu estender a mão, eu quero pisar. Que testemunha de Jesus é essa? Se estamos tratando os próprios irmãos em Cristo desse jeito, e às vezes somos mais compassivos, somos mais misericordiosos com quem está lá no mundo. E temos que ser. Mas observem, queridos,
como está o meu coração em relação a ser testemunha de Jesus? Como eu estou me comportando? Perseverança, temor, crer, estar junto, estar unido, cumprir com os meus afazeres, essa perseverança notável que as pessoas veem e sentem prazer e querem estar juntamente conosco. Falava com um rapaz essa semana, com um irmão em Cristo essa semana, sobre esse texto, que ele veio me fazer uma pergunta. E tratando desse assunto, eu falei para ele: o Senhor acrescenta à igreja aqueles que haviam de se salvar. O Senhor acrescenta, põe dentro da igreja e o homem põe para fora. Jesus traz a pessoa para dentro da igreja. E o próprio homem pega essa pessoa que Jesus trouxe e coloca ela do lado de fora. O que nós estamos vendo hoje, queridos, é que em muitos lugares, até Jesus está do lado de fora. Porque deixaram de ser a igreja que Jesus edificou. Porque deixaram de perseverar na doutrina, nos ensinamentos. Deixaram de perseverar na comunhão. Ao invés de estar perto do irmão, ter tudo em comum, não. São diferentes, eu penso diferente de você, então não dá para andar junto. Aí Jesus diz assim: olha, se você ceder um pouco, e você ceder um pouco, vocês andam juntos. Porque o céu que vocês querem e estão indo é um só. Se vocês não se entendem aqui, não tem lugar lá em cima. Não tem. Por isso a importância de perseverar. A condição real do coração. O texto diz: e louvavam, e louvando a Deus. A importância do louvor na vida do servo de Deus. Mas é louvar a Deus, não é louvar a si mesmo, é louvar a Deus. É entregar louvores, elogios a Ele. Louvando a Deus. Comece a falar coisas lindas a respeito de Deus. Em algum momento alguém vai querer e vai começar a cantar com você. Mesmo sem saber. Quantos de nós aqui, talvez isso, eu acho que não só acontece comigo. Eu escuto uma música de manhã, sem ser cristã, sem ser hino. Às vezes eu escuto alguma coisa de manhã, um carro passando na rua, logo que eu acordo, e aquilo fica na minha cabeça, eu começo a repreender. Eu começo a cantar louvores. Começo a cantar louvores. Por quê, queridos? Porque o louvor a Deus, quando nós começamos a cantar o louvor a Deus, louvando a Deus, alguém será tocado. Eu fui alcançado por um louvor. Eu fui alcançado por um louvor. Então, a aceitação como testemunha em um ambiente que cobra, que exige demais de nós. É isso que nós vamos ter. Tente ser um cristão. Tente ser uma testemunha de Jesus, uma verdadeira, uma fiel testemunha de Jesus. E o ambiente que você estiver vai cobrar de você. Vai cobrar de você. E quando você fizer alguma coisa contrária ao que está sendo cobrado, vão falar: você não é um cristão? Você não é um testemunha de Jesus? Você não é um cristão? Você não vai na igreja? Você não é crente? Você não é pastor? Você não é músico? Você não canta na igreja? Você não pregou ontem? Você não cantou ontem? Eu vi. Como é que você está se comportando dessa forma? Observem, queridos, o ambiente em que nós vivemos. Se nós nos comportarmos e nos levantarmos como testemunha de Jesus, esse ambiente irá nos cobrar. Ele irá nos cobrar o que estamos fazendo e falando com aqueles que se chegam até nós. O que nós estamos fazendo? Para nós orarmos, nós precisamos do dono da oração. Nós precisamos perseverar. A igreja do Senhor, ela não é o que em que muitos lugares está sendo vivido como igreja. A igreja do Senhor é diferente. Mas até nesses lugares, aonde as pessoas estão fazendo o que querem, o Senhor está ali também. Existem pessoas sinceras,
até no meio dessas igrejas, até nesses lugares existem pessoas sinceras. Pessoas que estão lá, mas que temem a Deus. E o que elas estão conhecendo a respeito de Deus é o que estão ensinando para elas. E o que eu posso compartilhar com vocês é a respeito da igreja de Cristo. O que está na palavra de Deus é pregar o arrependimento, é pregar a mudança de comportamento, é mostrar a quem nós servimos. É isso que nós temos que falar. É saber e viver que aquele que passou na cruz no meu e no teu lugar está vivo, está com os braços abertos, está querendo nos abraçar, está querendo viver conosco a eternidade. Agora, o quanto nós queremos isso também? Cada um de nós responda para si mesmo. O quanto eu quero estar na eternidade com Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Esse tempo, Senhor, onde compartilhamos a Tua palavra. Aonde, Senhor Deus, alguma coisa daquilo que foi dito aqui alcançou um lugar seguro. Caiu em boa terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. E te louvamos porque o Senhor ainda está falando. O Senhor ainda está tratando conosco, Senhor. Porque somos pecadores, somos falhos. E o Senhor quer cada um de nós contigo na eternidade. Mas para isso, Senhor, precisamos ser tratados e precisamos aceitar esse tratamento. Obrigado, Deus, por esse tempo que aqui passamos. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Por aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela live, Senhor. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, que o Teu perdão alcance essas vidas também. Que essa palavra compartilhada nessa noite, Senhor Deus, possa ter encontrado um lugar na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, Senhor. Obrigado, Pai, porque agora é o Teu Espírito Santo. É quem irá tratar com cada um de nós nos nossos mais íntimos e particulares, Senhor. Ó bendito Deus, ajuda-nos, Senhor. Quando formos colocados à prova por ser testemunhas do Senhor, que o Senhor cresça em nós. Que possamos nos render cada vez mais a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia a rede foi lançada em minha direção. E eu fui alcançado pelo Senhor. Obrigado, Pai. Agora me use também como instrumento para lançar a rede, Senhor. Para proclamar a Tua salvação. Anunciar entre as nações a Tua glória, Senhor. Entre todos os povos as Tuas maravilhas, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Oramos e fazemos isto imensamente agradecidos para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.